Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Minha câmera sempre dá uma lagada quando começa. Um vídeo diferente agora. Vamos fazer um hack deste vídeo aqui. Por quê? Por que você me pergunta? Me parece um vídeo bacana. O Léo Lins eu acompanhava bastante de noite e eu quero diversificar um pouco o conteúdo do canal. Porque chega uma hora em que acaba os vídeos da Maromba que eu reagir. Então, vamos mesclar entre notícias, Maromba e fazer essa mescla bem bacana. Então, bora dar play aqui. Ô, caralho. Vou tentar ser breve, até porque eu tô bem cansado. Fazem Cara, com todo respeito. Eu vi só a prévia desse vídeo, cara. O que aconteceu com a câmera do Léo Lins, cara? Pelo amor de Deus. 2 noites que eu durmo muito pouco por conta de show e depois porque peguei um voo hoje cedo. Eu não tô no Brasil. Nesses últimos 2 dias eu entrei pouco na internet, mais para postar o que era necessário. Mas eu vi o vídeo da Juliana e quando eu vi o vídeo eu senti necessidade Cara, essa treta é bem pesada, cara. Eu acompanhava bastante de noite, antigamente. Eu curtia acompanhar de noite de madrugada. Eu assistia de madrugada sempre, sempre quando era mais novo. É, pois é. Pois é, de noite existe faz muito tempo, né? 2018, 2019, por aí assistia direto de madrugada. Faz muito tempo, faz. Basta ter uma nostalgia. Porque eu não tinha TV a cabo, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos que postamos aqui. Eu posto vídeo 2 vezes ao dia, ou seja, tem muito conteúdo para você. Então, se inscreva aí e vamos pro vídeo. E eu não tinha celular na época. Então, eu ligava e ficava assistindo TV. Muito foda. Só tinha computador. Sempre só tive computador. É, depois de uma vez velha que eu consegui um celular melhorzinho, né? Ou tinha um celular ruim, né? de falar algo. Por que ela falou do Danilo? O Danilo, que, em poucas palavras, é um dos seres humanos mais incríveis que eu já pude conhecer na minha vida. Uma pessoa de caráter ímpar, um sujeito honesto, justo, sincero, caridoso, empático. A lista vai longe. Mas Pô, e o Danilo sempre passou a ser isso, alguém que ajuda os outros. E ele tem uma história bem triste, o Danilo, com a família dele, etc. Sempre que você, quem acompanha ele, sabe? E vê ele falando é sempre muito, bem pesado, tá? Bem pesado. esse nem é o motivo pelo qual eu disse que precisava falar quando vi o vídeo da Juliana. O motivo é: a Juliana cometeu uma injustiça. Eu digo isso porque o Danilo já fez um vídeo também. Eu não vou ser redundante. Se você assistiu o vídeo, é muito claro e nítido que o Danilo ficou do lado da Juliana. Nesse caso, que envolve a Juliana e o Otávio Mesquita. Não apenas o Danilo, como o João, nosso diretor. Todos se colocaram a favor da Juliana. E eu digo que ela cometeu essa injustiça porque isso que o Danilo hoje tornou público, na época eu também tive ciência. E todos do programa que tiveram conhecimento, Desculpa, mas a barba dela tá muito estranha, cara. Não consigo focar no vídeo. todos se colocaram do lado da Juliana. Todos procuraram fazer com que ela se sentisse bem, acolhida. Cara, eu acho o Léo, o Lins e o Danilo Gentili passam muita sinceridade, tá? Quando eles falam sobre isso. Eu não acho que eles estão mentindo, tá? Peço pra vocês. Mas fala aqui nos comentários o que você acha. Eu acho que eles estão realmente sendo sinceros e. Foi um tiro no pé, né, cara? Se eles estão sendo sinceros, foi um tiro no pé da Juliana, né? Não sei se vão incluir advogados na jogada, mas foi uma cagada que ela fez. Vamos ler os comentários que vão ficar aqui no final. No final do vídeo a gente vai dar uma lida nos comentários, então sai daí, tá? é, Todos ficaram do lado dela. Que, aliás, diga-se de passagem, no programa nunca alguém foi obrigado a fazer algo que não gostaria. Pô, não quero fazer isso. Mas talvez. Não, não quero. Não, então tá bom, então não faz. O bem-estar da equipe e individual sempre foi prioridade. Danilo sempre priorizou muito que todos ali estivessem muito à vontade, felizes fazendo o que faziam. E cara, esse pessoal sempre pareceu muito feliz. Não sei se vocês acompanham desde a época do Mestre Mandou. Quadro divertidíssimo, cara. Gostava muito daquele quadro. E o pessoal sempre parecia muito feliz, tá? Muito contente. Por isso
muito entrosado, né? Era sempre um programa que o diferencial era isso, né? O entrosamento entre os participantes. Tinha uma química entre eles, né? Isso, inclusive, o Danilo Gentili obviamente é o apresentador, mas acho que sem os outros pontos ali, sem o Diguinho, sem o Léo Lins, sem o Murilo, sem a Juliana, não funcionaria tão bem, né? Hoje em dia, obviamente, o programa já tá no alto, então tem outras pessoas pra substituir, querendo ou não, o Léo Lins saiu, o programa continuou, um saindo, tá tranquilo, mas eles são meio que a alma do programa. É. Quando eu vi o vídeo da Juliana, eu fiquei triste. De verdade mesmo. Eu fiquei triste em ver a Juliana questionar o porquê algo aconteceu debaixo do nariz do Danilo e ele não fez nada. Talvez por ela ser preta e pobre, ainda trazendo uma questão racial. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu. Isso acrescenta um peso gigantesco, né? Na, na acusação, né? Pô, falar, não me ajudou porque eu sou preto e pobre, pô, é um apelo ao coitadismo, cara. Eu não gosto desse tipo de apelo, cara. Não gosto, tá? Não gosto. Pode me chamar de branquelo, que se vocês quiserem no comentário, eu acho, putz, uma bobagem você fazer esse tipo de apelo. Céu. Cara, o que que tá acontecendo? Sério. É, falou que só depois do caso da Calabresa, em 2020, que aí foram Causa Calabresa, esse com o Meller, né? Pra quem não sabe, dá uma pesquisada aí, tem vários vídeos no YouTube sobre, tá? ficar do lado dela. E assim, vou falar algo agora aqui. E um adendo, pra quem não viu o vídeo do Danilo, o Danilo mostra áudios e áudios, no caso, que provam que ele ficou do lado da Juliana desde o começo, tá? O Danilo não foi ficar do lado dela em 2020. Não foi 2020 que ele foi ficar do lado dela, não. Isso realmente é. E em 2016, de fato, ele não foi ficar do lado dela. De fato. A grande verdade é que o Danilo foi ficar do lado da Juliana em 2012. A partir de 2012. Em 2012, ele já ficou ao lado dela. Quando isso é uma informação, eu nem sei se da maneira que eu vou falar, é uma informação que já foi comentada publicamente. É óbvio que o Danilo ter um papel na entrada da Juliana no programa, em 2012, quando estávamos na Band, ele tem um papel relevante nisso, óbvio. Mas talvez nunca foi falado publicamente o tamanho dessa relevância. Por quê? Nós estávamos na Band com outra produtora, era uma produtora nada a ver com SBT, era uma produtora argentina. Foi feito um concurso para ter um assistente de palco. Esse concurso na época foi bem legal pra quem assistiu, cara. Baita, foi bem legal. Ô, cacete, cliquei errado. E os produtores envolvidos nisso queriam outra menina. E a produção é que bancava o programa. Então era uma opinião de peso. Então, o Danilo não simplesmente falou, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não. Ele precisou brigar pela Juliana. Ele falou, eu quero a Juliana, mas será? Não sei o que, eu quero a Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Em 2012, o Danilo já brigou pela Juliana. Se tudo isso for verdade, cara, fala a verdade, fala a real. A Juliana é provavelmente uma das pessoas mais ingratas e vacilonas que eu já vi na internet, cara. Puta que pariu. Não sei se falaram algo no ouvido dela, que ela conseguia voltar pra fama, assim, porque ela foi meio que deixada de lado, né? Ela saiu do The Noite, daí, pelo visto, depois fizeram um corte de gastos no SBT, porque, a falar a verdade, a televisão vai ter que fazer muito corte de gastos então, daqui pra frente, porque, cara, tá diminuindo o número de assinantes, de pessoas vendo, né? Então, não tem muito o que fazer, vai ter que cortar gasto. E ela achou que ia ter mídia, não teve tanta mídia e acabou, né, meio que pro ostracismo hoje em dia. Talvez cantaram no ouvido dela que, putz, você pode voltar pra fama assim, né? Uma coisa desse tipo. E mudou a vida dela. E ele brigou porque achou que ela seria o melhor para o programa. E de fato foi. Pelo menos até tempos recentes. Mudou a vida dela. Juliana
de fato era uma pessoa pobre, que vinha de uma classe social com dificuldades. Olha, ela devia ganhar muito bem nesse BT, tá? Não vai ganhar pouco, não. Ascendeu, melhorou de vida, se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais. Ótimo, maravilha, maravilha. E aí eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Eu falo, cara, não é possível. Não faz nem sentido isso, né? Porque, vamos lá, vamos supor que eles fossem racistas. Meio que a Juliana é uma das únicas assistentes de palco de talk show famoso que é negra, né? Faz nem sentido esse tipo de coisa, cara. Não é possível. Eu acho que isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Pelo menos, talvez eu queira acreditar que é isso. Porque o fato do Danilo ter ajudado a contribuído, né, ter tido um papel tão importante assim numa mudança de vida positiva na Juliana, e ela já ter sido grata a isso. Você veja que a entrevista com o Otávio Mesquita foi em 2016. No ano seguinte, inclusive nessa época de Páscoa, a Juliana falou pro Danilo, vamos fazer uma piada, fica eu e o ovo de chocolate, você fala, qual chocolate eu vou comer na Páscoa? Nessa época saiu notícias acusando o Danilo de racismo e a Juliana foi publicamente defendê-lo. Falei que é uma piada boa, eu confesso. É uma piada ok até. Porque inclusive foi ela que sugeriu fazer a piada, então também nada mais justo. E eu lembro até de no camarim, ela publicou, defendeu ele, e ela conversando falou para mim, falou, porra, estão acusando Pô, a memória do Léo é muito boa, né, cara? Eu não lembro tanta coisa assim, cara. Caraca, cara, a memória dele é muito boa mesmo. Parabéns, Léo. Cacete, cara. ele de racismo por causa disso, uma bobeira, uma piada. Eu que falei para fazer, falei, ela disse, gente, essa militância tá perdendo a cabeça, essa militância tá doente. Avança para 2025. O jogo virou, né? É... E assim, óbvio que eu não quero diminuir ou desmerecer a dor que a Juliana sentiu, que se você ouviu também os áudios do Danilo, é algo real, que ela realmente sentiu. E quando todos, houve todo mundo que tomou ciência disso, se colocou do lado dela, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. De fato, depois, vendo o vídeo, você olha que o que o Otávio fez ali é completamente sem noção. Cara, aquele vídeo, cara, o vídeo do Otávio, nossa, é uma coisa muito vergonha alheia, cara. É uma piada muito ruim, cara. Puta que pariu, quem teve essa ideia, cara? Meu Deus do céu. Uma péssima piada, cara. Nossa, que piada ruim, muito ruim. Acho até que se ela apenas falasse, olha, tem uma coisa que ficou guardada comigo, eu quero tornar público, pô, eu me senti assediada. Só que seria de boa se ela falasse isso. Mas ela atacou o Danilo, atacou o pessoal do programa. Isso foi foda, né? Eu acho que quem olhasse ia falar, pô, realmente passou do ponto, houve um assédio. Mas parece que, eu não sei. Se você quer um plano de treino e dieta individualizado montado para você, vou explicar rapidinho para quem tem curiosidade de saber como funciona. Você vai receber uma série de perguntas para sabermos os seus objetivos, como você está atualmente, e com base nisso eu vou te montar um treino e uma dieta e entregar para você. Vou te atualizar a cada 2 semanas, podendo substituir exercícios caso necessário, podendo substituir alimentos, e sempre vai ter meu WhatsApp ali para você mandar mensagem. Então, o link tá aqui embaixo, preço super acessível e camarada para vocês. O que aconteceu. E aí envolveu o Danilo, eu me senti compelido a precisar fazer algo, impulsionado a precisar fazer algo, porque não dá para passar uma injustiça desse ponto. E como eu falei, eu acho que talvez seja uma lavagem cerebral que fizeram nela, ou talvez isso seja eu tentando acreditar no ser humano. Talvez eu prefira acreditar
que é isso, do que saber ou crer que uma pessoa como a Juliana, por livre e espontânea vontade, trocou o apreço e o carinho que ela já teve pelo Danilo por desprezo e ingratidão dessa forma. Bom, é isso. O final do vídeo ficou pesado, né? Vamos dar uma olhada nos comentários pra dar uma distraída. O Léo Luiz fazer um vídeo sério é porque a coisa é verdade, cara. Juliana não sabia que o Danilo teria um áudio guardado de 2020. Danilo deu um checkmate em toda a história com áudios e prints, é verdade, cara. Cara, o Danilo Gentili, cara, como que o cara tem áudio dessa época, né, cara? Foda. Toda pessoa que vira militante vai te apunhalar pelas costas, Danilo Gentili. O caráter da Juliana mostra que ela é candidata a trabalhar na Globo Lixo. O mais crível é a conversa de Danilo Gentili e o advogado. Ela não é minha funcionária, é minha amiga. Muito gratidão. Cara. Também acredito bastante na parte do Danilo Gentili, cara. Aqueles áudios ali são matadores. Nunca subestime da sabedoria de um homem que já sofreu mais de 1000 processos. Cara, o Danilo Gentili deve ser muito cabreiro com isso, cara. O cara tem áudio tão antigo, né? O cara deve ser bem cabreiro com isso. Agora, não sei o que lá. Juliana é a prova viva de ingratidão, só nada mais. Juliana, aguardamos no cadastro do Uber. Vem fazer parte do nosso time. Isso aqui foi boa, confesso. A imagem dela perdeu amizades sinceras, ainda pior. Foi de uma ingratidão que eu jamais tinha visto. Verdade, cara. Se ela se ficasse lascada, provavelmente o pessoal iria um dia ajudar ela a se reerguer, né? Se Danilo tivesse chamado uma paniquete, nada disso teria acontecido, olha aí. Olha só. É verdade, é verdade. Pior que na seletiva que ele escolheu Juliana, tinha meninas estilo paniquete. Eu já vi ele falando em um podcast. E ela também falou isso. Ela mesma disse que achava que ele não ia ser escolhida porque as outras meninas eram mais altas e bonitas do que ela. Bom, o depoimento da Juliana foi tão polêmico que até o Delones falou: você passou do limite, Juliana. Pior foi a conversa do Danilo e o advogado. Ela não é minha funcionária, ela é minha amiga. É foda. Bom, o que você acha? Quem tá errado, quem tá certo nessa história? Deixa nos comentários, porque aqui eu só comecei o debate. Quem conclui o debate é vocês nos comentários. Tá? Vou ficando por aqui. Um big beijo e até a próxima.